Boa noite. Lá, primeiro ano, Química, professor Brito. Estamos aí dando uma aulinha aí para vocês aí. Bem, vamos falar sobre ligações químicas, né? Passamos tempo aí sem aula, mas vocês estavam com bastante aulas boas aí. Bem, as ligações químicas ocorrem entre átomos, né? São a força de interação entre os átomos, certo? Então, para que ter uma ligação, eu preciso de ter uma atração entre eles. Então, nós temos três tipos de ligações químicas. A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica, certo? Vamos lá aí. Na ligação iônica, né, ocorre entre metal e não metal. Vocês lembram da tabela periódica? Na tabela periódica nós temos metais, não metais, né? Gases nobres e hidrogênio. São 4 grupos. Metais, não metais, gases nobres e hidrogênio, certo? Os gases nobres, eles são estáveis. Quer dizer estável, pessoal? Eles não faz substância, se liga um gás com outro gás. O gás nobre está, hoje seria o presidente. Os políticos não querem saber de ninguém, não é isso? Também assim é os gases nobres. Eles são considerados estáveis, entendeu? Então eles têm o que nós dizemos em o octeto dele, né? Ele já está, o ego dele está estabelecido. Eles estão felizes, não quer saber de mais ninguém, certo? E o que acontece com os metais e os não metais? Eles não são estáveis. É a maioria da população, né? Que vive perdendo, ganhando ou compartilhando, certo? O menor número de elétrons possível para completar o seu octeto. Pessoal, e o octeto é o quê? O octeto é ele ficar com 8 elétrons na última camada. 8 elétrons na última camada. Bem, só o hidrogênio e o gás hélio, que é um gás nobre, o hidrogênio e o gás hélio, ele fica estável com 2 elétrons na última camada. Cheio, pessoal, não tem que ficar com 8, porque o hidrogênio e o hélio, ele fica estável com 2 elétrons na última camada. Bem, toda regra tem exceção, não é isso? Então, todos os elementos químicos, eles procuram ganhar e perder e compartilhar elétrons, tá certo? Nós vamos ver aqui, para ficar com 8. O hidrogênio, por sua vez, ele fica estável com 2. E o hélio já vem com 2 elétrons. E é estável com 2. Por quê? Porque eles têm apenas a camada K, né? O hidrogênio e o hélio, né? O hidrogênio tem 1 elétron. O hélio tem 2 elétrons, né? Número atômico e o número atômico do hidrogênio e do hélio. Então, se você fizer a distribuição eletrônica aqui, ó, um S1, um S2, estão lembrados? Fazendo essa distribuição eletrônica aqui, ó, eu vou selecionar a camada K. Quantos elétrons? 1 elétron, tá vendo? Aqui eu vou ter a camada K. Quantos elétrons? 2 elétrons, tá vendo? Então, o hidrogênio e o hélio só tem apenas a camada K. Ele só possui a camada K. Então, ele fica estável com 2 elétrons. O hélio não precisa ganhar, nem perder, nem compartilhar. Por isso que ele é um gás nobre e ele é estável, tá certo? O hidrogênio, por sua vez, tem 1. Para ele ficar estável, ele vai ter que ganhar mais 1. Porque ele tem que ficar estável com 2 elétrons, certo? Então, o hidrogênio tem de ganhar 1 elétron para ficar com 2. O hélio não, ele já é um gás nobre. Ele está estável com 2 elétrons. Mas não é 8? Não. A camada K só comporta no máximo quantos elétrons? Estão lembrados? A camada K é a primeira camada lá a partir do núcleo, né? A partir do núcleo, a camada K, no máximo quantos elétrons?
2. Depois, a camada L, no máximo, 8 elétrons. Depois, a camada M, quantos elétrons? 18. Lembraram? Vocês já fizeram isso? A camada N, 32 elétrons. A camada P, ó, 32. O P, 18. E a última aqui, a Q, quantos elétrons? Volta a 2. Estão lembrando? Elétrons máximos por camada. A partir do núcleo, né? Nossa distribuição eletrônica fica KLMNOPQ. Então, o hidrogênio e o hélio só tem apenas a camada K. E a camada K comporta no máximo 2 elétrons, certo? Se ela comporta no máximo 2 elétrons, então o hidrogênio e o hélio fica estável com 2 elétrons na última camada, certo? Só ele. Os outros tem que ter 8 elétrons na última camada. Ok? Lembraram? Vamos lá, né? Vamos lá para a nossa ligação iônica. As ligações são a força de atração entre os átomos, né? Então a regra do octeto é o quê? Os átomos vivem perdendo, ganhando, compartilhando o menor número de elétrons possível para ficar com 8 elétrons na última camada, não é isso? É. Muito bem. Professor, vamos falar agora da ligação iônica. O que é que eu tenho na ligação iônica? O que é que eu preciso saber na ligação iônica? Vamos dar uma ligação iônica, né? Ocorre entre metais e não metais, tá certo? A ligação iônica ocorre entre metais e não metais. Os metais eles perdem elétrons. Os não metais eles ganham elétrons. Certo? Então é isso que eu estou falando. Os metais perdem elétrons. Os não metais, eles ganham elétrons. Então, para que ocorra uma ligação iônica, um tem que perder e o outro tem de ganhar. Então, os metais são eletropositivos e os não metais são elétrons negativos. Os metais são eletropositivos. Os metais são elétrons positivos. Os não metais são eletronegativos. Certo? Então, os metais perdem elétrons. Os não metais ganham elétrons. Ao inverso, né? Os metais são elétrons positivos. Lembra lá da historinha do começo do ano? Da aula lá do íon e do cátion. Quem perde fica positivo. Então, os metais perdem. Então, eles são elétrons positivos.
E os não metais são elétrons negativos. Certo? Muito bem. Então, para que ocorra uma ligação iônica, nós já dissemos que um perde e o outro ganha. Então, na ligação iônica, há transferência de elétrons, né? Na ligação iônica, obrigatoriamente, né? Se eu tiver uma ligação iônica, há transferência de elétrons. A transferência de elétrons de um átomo para outro. Com certeza, né? Eu vou precisar do mínimo de 2 átomos para que formem uma ligação iônica, onde um átomo vai perder elétrons e o outro vai ganhar elétrons. Então você vai transferir elétrons, né? A característica principal da ligação iônica é essa: transferência de elétrons, né? Se há transferência de elétrons de um átomo para outro, há formação de íons, né? Vão ser formados os íons, tá certo? Íons. E esses íons nós já sabemos, né? É positivo e os íons negativos. Isso tudo é ligação iônica, tá vendo? Ocorre entre metais e não metais, certo? Os metais perdem elétrons, os não metais ganham elétrons, tá certo? Os metais são elétrons positivos, os não metais são elétrons negativos. Né? Na ligação iônica, a transferência de elétrons de um átomo para outro. Né? Então, se há transferência de elétrons de um átomo para outro, com certeza vamos ter formação de íons, certo? Vamos formar íons positivos e íons negativos, certo? Entenderam até aí a característica da ligação iônica? É uma força iônica. Então, com certeza, a ligação entre os átomos vai ser uma ligação iônica, porque vai ter a formação de íons. Um vai perder e o outro vai ganhar, né? Então, ele vai perder, ganhar, para ficar com 8 elétrons na última camada, certo? Vamos lá, vamos ver um exemplo como funciona isso aí na prática, né? Como eu seria fazer isso aí teoricamente. Vamos ver, vou começar com uma ligação simples, uma substância simples, uma substância que nós conhecemos, né? Todo mundo sabe, o Na e o cloro, certo? Bem, eu quero saber qual é o composto formado entre o átomo de sódio e o átomo de cloro. Pronto. Bem, pessoal, no Enem, a tabela periódica vem, né? Mas não está no Enem, vocês têm que saber já estudaram a tabela periódica. Quem não conseguiu decorar, não precisa decorar, porque ele vai ter que dar, tá certo? Então, na tabela periódica, você abrindo lá, tem lá. O sódio é 11 e o cloro é 17. Pronto, primeiro passo, pegar o número atômico do sódio e o número atômico do cloro, né? Vamos lá, símbolo do elemento químico, né? Então, eu tenho o sódio e tenho o cloro. Professor, agora vamos ver o que acontece com essas duas substâncias para ele formar. Ó, perceberam? Fácil, né? Simples, não é difícil. Bem, estudar a distribuição eletrônica, não foi? Quando estudaram, fizeram certinho, já sabem. Vamos ver se aprenderam mesmo. Eu tenho 11, né? Então, quem fica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, aí dá quanto? 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10,
10 mais 2, 12. Passou. Eu quero... o quê? 11. Se eu colocar o 2, né? Vai dar 12, tá certo? Lembra? Eu posso perder. Eu posso tirar, né? O subnível cabe 2. Eu posso deixar com 1. Eu jamais vou poder botar 3, tá certo? Lembram lá? Nossos subníveis acontecem? Estão lembrados ou não? Daqui a pouco eu digo as historinhas dos subníveis aí, né? Então, na verdade, 3S2, aqui vai ser o 1, né? Então, por isso que é bom a gente ir contando, entendeu? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Pessoal, isso vem de onde? Isso vem do diagrama de Pauli lá, né? Distribuição eletrônica. Feito ela, a gente bota nos níveis, ó, em 1, 2, 3. Número diferente aqui de baixo, ó, em 1, 2, 3. Vem aquela historinha lá do KLMNO, porque primeira camada, K. Segunda camada, L. Terceira camada, M. Elétrons e a parte de cima, né? Então, camada K, 2 elétrons. Camada L, olha. 2 mais 6. A camada M tem quanto? 1 elétron, tá vendo? Então, 2 mais 8, 10. 10 mais 1, 11. Bem, ele tem 1 elétron na última camada, tá certo? Muito bem. Entenderam? Ou estão com dúvida no diagrama de Pauli? Bem, o Enem também, eles colocam isso aí, mas a gente está no primeiro ano, né? Então, vocês têm que aprender a construir o diagrama de Pauli, certo? Se vocês tiverem dúvida na construção, peça que eu faço na outra aula, da plataforma Vocês Me Peçam, que aí eu faço o diagrama explicando direitinho para vocês, tá certo? Que não fui eu que fiz para vocês, né? Mas o professor explicou direitinho na aula que eu mandei. Certo, pessoal? 1, 2 e 3, tá certo? K, L, M. Então eu tenho um elétron na última camada. Professor, tanta coisa para fazer. É fácil, mas é moroso. A historinha que eu ia contar para vocês lá era a historinha do S, lembra? Subnível. O S tem 2 elétrons no máximo. O P tem 6 elétrons no máximo. O D, 10 elétrons no máximo. E o F são 14 elétrons no máximo. Estão lembrados? Então eu posso diminuir, jamais aumentar isso aqui, tá certo? Essa é a capacidade máxima. O S só comporta 2. O P no máximo 6. O D no máximo 10. E o F no máximo 14. Então eu posso diminuir, tá certo? Jamais aumentar. Por isso aqui o 3S2. Se eu boto 2 dá 12. E eu só quero 11. Aí eu posso diminuir. Tiro 2. Eu tiro 1. Fica 1. Então fica 2, 4, 8, 11. Certo? Você somar aí. 2, 4, né? Mais 6, 10. Mais 1, 11. Tá ok? Muito bem. Entenderam? Pronto. Aí eu vou fazer... Quem é o outro cloro, né? O nosso cloro tem quanto aí? 17. Mesma historinha. Começa lá do primeiro subnível. É assim. 1, 2S2, 2P6, 3S2. Lembra que é descendo na diagonal, né, pessoal? 3P6, energia de 1 a 18. 3S2. O professor já vai passar, né? 10. Então vai dar quanto? 18, né? Eu quero quanto? 17. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 6, 18. Eu quero 17, professor. Então eu não vou botar 6, né? Pronto. Faz de lápis, olha. Aí apaga, coloca o 5. Tá vendo? Pronto. Então nós vamos ter o número 1, números embaixo, olha. E os números diferentes. Então dá 1, 2 e o 3. Então vamos ter a mesma camada. K, L e M. Elétrons por camada. 2, 8, 3. 3, né? Mesma camada, olha. 2 mais 5, 7. Pronto. A última camada
do cloro tem quantos elétrons? 7. O sódio tem quantos elétrons na última camada? Tem 1, né? Então o cloro tem 7. O sódio tem 1. Olha a historinha agora. Né? Então, vai acontecer aqui, ó. Essa é a ligação simples. Aquele casamento que o pai e a mãe adoram. Todo mundo quer, certo? Então, esse tem 1 elétron na última camada, certo? O cloro, por sua vez, tem 7. 3, 6, 7, né? 3, 6, 7. Pronto. O cloro tem 7 elétrons. O sódio tem 1 elétron. Veja aí a historinha lá do octeto. Vamos lá. Vocês verem como é fácil. Então, ele tem que perder ou ganhar para ficar com 8 elétrons na última camada. 8 elétrons na última camada. Tá certo? Então, o sódio tem 1. Para 8 falta quanto? 7. É mais fácil ele perder 1 ou ganhar 7? Perder 1, né, professor? Por quê? Se ele perder esse elétron aqui, ó, perdendo esse elétron, ó, ele vai ficar com quanto? 8. Entendeu? Ele vai ficar com 8. Esse é o objetivo. Ficar com 8 elétrons na última camada. Então, o sódio vai perder. O cloro, por sua vez, tem quanto aqui na última camada? 7. Se ele ganhar 1, aquele que ele perdeu lá, dá para ele. Ele vai ficar com quanto? 7 mais 1, 8 elétrons. Tá vendo? Viu como é fácil? Então, esse perde 1, esse ganha 1. Então, a transferência de elétrons de um átomo para outro, olha. A transferência. Esse elétron daqui é arrancado, olha. Tá vendo? Pronto. Agora esse tem 8, né? Esse quando perde, fica com 8. Aqui, ó, 8. Certo? Então, o que acontece? A transferência de elétrons do sódio para o cloro. Certo? Transferência de elétrons do sódio para o cloro. Tá ok? Então, o que vai acontecer aqui? Quem perde, né? Vamos fazer a substância. Quem perde fica positivo. Então, o sódio perdeu 1. Então, ele é mais 1. Certo? O cloro, por sua vez, ganhou quanto? Ganhou 1. Né? Então, ele é negativo. Ele ganha. Quem ganha fica negativo. Quem perde fica positivo. Como ganhou 1 e o outro perdeu 1, aí ficou mais e menos. Aí o que acontece? Os opostos se atraem. Aí há a força de atração entre esses átomos. E aí forma a substância. Eles se juntam, se unem. Certo? Um sódio e um cloro. Pronto. Esse é o cloreto de sódio, ou simplesmente o sal de cozinha, né? Que nós usamos todos os dias em casa. Sal de cozinha, tá vendo? É simples e é fácil. Por isso existe muitos sais, né? Muito sal aí. Por quê? A ligação entre eles é fácil. O sódio e o cloro. Existe infinito sódio, existe infinitos cloro. Então existe muito cloreto de sódio aí. Concorda? Inclusive é encontrado bastante na onde? Na água do mar, né, pessoal? Tá cheio disso aí. Certo? Deixa a água evaporar, fica as salinas. Processo usado em muitos países já. Entenderam? Sal de cozinha, certo? Agora vamos fazer mais outro exemplo. Só que é um exemplozinho agora. Onde é que tem aqueles casamentos que a mãe não quer, né? Tá certo? O pai não quer, né? Tem aqueles. Mas não tem pra onde correr. Porque a filha quer. E quando a menina quer, não tem pra onde correr, minha gente.
Vamos lá? O alumínio é 13 e o oxigênio 8, né? Pronto. Então nós colocamos, eu tenho o quero os compostos formados entre o alumínio e o oxigênio, certo? Tá lá. Quais são essas ligações que foram formadas aí? Ligação iônica, ligação entre íons aqui na letra A, né? Ligação entre íons, ligação iônica, certo? Ligação iônica, que é formado entre íons positivo e íons negativo. Um perde e o outro ganha. É isso mesmo? Vamos ver um agora que vocês não vão gostar. Mas eles vão casar, viu? Então vamos fazer primeiro o que? A distribuição eletrônica, não é isso? Um S2. Professor, não aprendi isso não. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Eu prometo que eu vou fazer o diagrama de novo para vocês, viu? Pois eu faço. Então pega aí na tabelinha, o diagrama já tem pronto. Vocês é só colar aí o caminho, né? Um S2, 2S2, 2P6, 2S2, 3P1. Não precisa decorar, pessoal. Porque vocês vão usar ele, certo? Então nós temos número 1. Esse negócio direito. Número 1, número 2 e o número 3. Camada K, camada L, camada M, não é isso? Na camada K, 2 elétrons. Ó. Na camada L, 8. 2 mais 6. E na camada M, 2 mais 1, 3. Tá vendo? É só separar a última camada dele aqui, ó. 3. O oxigênio, por sua vez, são 8, né? O oxigênio, então nós vamos ter um S2, 2S2, 2P6. Se eu botar 6 dá 10, eu só quero 8, lembra? Posso diminuir, pessoal. Fácil, tá vendo? Então, camada 1, camada 2. Elétron 2, elétron 6. Viu como é simples? Então, eu tenho o alumínio, 3 elétrons na última camada. O oxigênio, é um piloto vermelho aí, tem não, né? O alumínio, 6 elétrons na última camada, entenderam? Viram como é fácil? Faz a distribuição eletrônica, pega a última camada, a camada de valência, a última camada. Ele perde, ele ganha ou compartilha elétrons na última camada, para ficar com 8 elétrons, tá certo? Essa é a regra do octeto. Muito bem? Entenderam? Beleza? Aí vamos lá agora. Vamos terminar aqui esse nosso casamento. O alumínio tem 3. Para 8 falta quanto? 5, professor. Oi? Ele tem 3. Para 8 falta 5. Então é mais fácil ele perder 3 ou ganhar 5. Lembrando lá no octeto, ele perde ou ganha o menor. Então, o menor é 3, né? Então, ele perde 3. O oxigênio, por sua vez, tem quanto? 6, estão vendo? 2, 4, 6. 6 na última camada. Para 8 falta 2. Então, ele perde 6 ou ganha 2? Lembrando, na historinha. Ele perde ou ganha o menor para ficar com 8. Então, ele ganha 2. Um perde e o outro ganha. A transferência, olha, de elétrons de um átomo para outro. Tá vendo? A transferência de elétrons de um átomo para outro. Eita, presta atenção agora. O que aconteceu aqui? Né? O oxigênio ficou com 8. O alumínio ficou com 3? Não. Ficou com 8? Não. Por quê, professor? Não. Porque ele perdeu só 2. E ele tem que perder os 3, tá certo? Ele tem que perder os 3 para ficar com 8 elétrons na última camada, certo? Pronto, e agora? O que é que eu faço? Né? A menina marca o decodo, não tem jeito, meu amigo. E lembre que eles vão ter sempre 6 elétrons na última camada. Pronto, simples.
O que vai acontecer agora? Esse elétron daqui, ó, que tá sobrando, eu vou jogar para cá. Pronto. Esse primeiro átomo aí ficou estável. Ficou estável, pessoal? Ficou. Por quê? Esse alumínio tinha 3 e perdeu 3. Quando ele perder esse 3 aqui, ó, ele vai ficar com 8 na última camada. A última camada não vai ser 3 mais, vai ser qual? 2. Quanto ele vai ficar? 8. Essa é a regra do octeto, tá vendo? Ficar com 8 elétrons na última camada, certo? Então, esse tá com 8, esse tá com 8. Por que tá com 8? Porque ele ganhou 2, ó. 6, 7, 8. Tá vendo? Ele ganhou 2, ó. Então ele tinha 6. Quando ele ganhar 2, fica com 8, tá vendo? Ah, professor, mas agora o oxigênio não está estável. Por que não? Porque ele tinha 6 e só ganhou 1. E ele tem de ganhar 2. Ah, não vai ficar estável nunca isso. Vai, calma. Quem está dando elétron a ele? Outro alumínio, né? Aí a gente aqui, ó. Lembre que tem infinito átomo, não só 101. Agora, todos os átomos de alumínio tem 3 elétrons na última camada. Muito bem. Aí, ó. Você tira um elétron desse daqui e joga pra cá, ó. Tá vendo aí? Jogou ele aqui. A transferência. Arranca, né? Pronto. Esse tá estável. 6 mais 2, 8. Esse tá estável, esse tá estável. Mas esse alumínio não tá estável, né? Não tá estável, tá vendo? Porque vocês vão ter que... Professor... meu filho, casamento complicado, não disse a vocês no começo? Aquele que a menina quer, mas a família não quer, entendeu? Mas a menina dá jeito. Então agora tem 3, 3, 6, né? Olha aí, ó. E esse alumínio com 2 aqui para perder. Então vamos arrancar. Vamos arrancar. Certo? Pronto. Então, 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7, 8. Tá vendo? Então, o oxigênio ganhou 2. O alumínio perdeu 3. O oxigênio tinha 6. Se ele ganhar 2, ó, né? Ele vai ficar com 8. Esse é o objetivo dos químicos aí, né? Os átomos, ele busca sua estabilidade. Ele se comporta, ele reage com outros elementos para formar uma substância química. Certo? Então nós vamos ter o alumínio. Vamos lá, terminar. Só terminou ainda não? Não. Fizemos as ligações, todas as ligações iônicas entre eles. Agora vamos ver quem perde e quem ganha, não é isso? Pronto, o alumínio, o Al, perdeu quanto? 3. Quem perde fica positivo. O oxigênio ganhou quanto? Não importa quantos átomos tenha. Não importa quanto cada átomo ganhou. Então ele ganhou 2, tá vendo? E o alumínio perdeu 3. Um perde e o outro ganha. A transferência de elétrons de um átomo para outro. Então, a formação de íons positivo e íons negativo. E aí, ó, a permuta, né? A troca, não é isso? O xizinho da doida. A doida não gosta disso não, mas é bom a gente fazer e lembrar o xizinho dela mesmo. O 2 desce para o alumínio e o 3 vai para o oxigênio, né? Uma troca, uma permutazinha. Entenderam? E aí eu formo a substância, né? Trióxido de alumínio, certo? Então é essa aí. Eu vou passar a dever para vocês fazerem sobre ligação iônica. Depois nós voltamos com ligações covalentes, certo? Espero que gostaram. Fica com Deus, fique em casa e estude.